Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Destaques Imobiliários. Feliz Ano Novo! E o programa já começa com muita novidade, não é, Jefferson? Bom dia, Manu. Bom dia a todos os telespectadores da TV Diário. Você que está no interior, você que está na capital e você também que está em outros estados. O que a Manu falou é a mais pura verdade. Um programa cheio de novidades e a cada sábado um local diferente para você acompanhar e conhecer um pouco contexto histórico, as belezas do Ceará. E hoje nós estamos onde, Manu? Por exemplo, hoje nós estamos na Praça Luísa Távora. E aqui no bairro Meireles, que fica entre as ruas Costa Barros, Avenida Santos Dumont e Monsenhor Bruno e Carlos Vasconcelos. Lembrando que essa praça, que está localizada no bairro Meireles, é um local muito conhecido, acolhedor. Diversos eventos acontecem por aqui, muitas crianças brincam neste local, esportistas, enfim, é uma área bastante rica. polo turístico, né, Jefferson? Com certeza. Polo turístico. Todo final de semana aqui a praça é bem movimentada e você pode perceber aí com os ruídos de crianças, de música. A gente está fazendo um programa aqui dentro para mostrar para você realmente como é que acontece o movimento dentro dessa praça. O mais interessante e curioso desse espaço é que na década de 20, Plácido Carvalho resolveu construir castelos para abrigar a família. Aqui existem ainda algumas casas menores que eram utilizadas pelos empregados de Plácido. Depois, Manu, o que aconteceu? Olha, Jefferson, a filha de Plácido vendeu a propriedade após a morte dos pais. Em 1979, a então primeira-dama do estado, Dona Luísa Távora, decidiu construir, como a gente já conhece, um local para artesanato cearense, que hoje, como nós já dissemos, é um polo turístico aqui em Fortaleza. E olha só, além desse polo turístico, o bairro hoje é conhecido como um dos mais importantes, não só pela essa questão cultural, como também gastronômica. Existem, além desse espaço reservado exclusivo para o artesanato, existem também restaurantes, enfim, variedades e lazer é o que não faltam aqui no bairro Meireles. E lembrando que é um dos locais mais valorizados nessa questão de imobiliário, de mercado imobiliário. O Meireles se destaca como um dos mais valorizados na capital cearense. E olha, Jefferson, por falar em metro quadrado, teremos já uma matéria para falar um pouquinho das vendas de 2022, como é que foi o fechamento desse ano e as projeções para esse ano 2023. Será que tem coisa boa vindo por aí, Jefferson? Será que 2023 vai ser um ano bom para comercializar imóveis em Fortaleza e no estado do Ceará como um todo? Será que você que ainda não tem a sua casa própria vai comprar agora em 2023? Vamos acompanhar na matéria. O mercado imobiliário enfrentou um ano desafiador, sobretudo quando destacamos o crescimento da inflação e os juros mais elevados. Contudo, segundo Sabrina Sobreira, que é correspondente bancária, as vendas em 2022 foram consideradas satisfatórias. Nós tivemos um primeiro semestre bem positivo, com volume de financiamentos, que aumentou em torno de 5%. No segundo semestre, a gente já teve um cenário um pouco mais tímido no início. O crescimento foi só de 3% no volume de financiamentos e tivemos uma leve queda no volume de lançamentos para o ano de 2022. Agora, nesse final, a gente já começou a ter um pouco de escassez de recursos, isso que afeta a nossa reserva. Então, isso mostra que o volume de contratações ele está maior do que o que foi previsto e orçado pelos bancos. Em relação ao financiamento do bem adquirido, Sabrina afirma que a celeridade dos bancos ajudou nessa retomada da economia. Olha, a gente consegue fazer financiamentos aqui num prazo máximo de 30 dias. Isso se for um financiamento de um imóvel usado, vendido de uma pessoa física para outra pessoa física, que são situações em que a gente precisa obedecer mais regras. Mas nós temos históricos de financiamentos feitos em 7 dias, 10 dias, 15 dias. Então, a burocracia, ela existe, mas ela existe no ponto de a necessidade de saber o que fazer, saber que documentação vai ser necessária para aquele perfil, o que é que pode ser utilizado para favorecer aquele cadastro daquele cliente. Então, para a gente que tem essa vivência já diariamente,
não consideramos um processo burocrático, é só mesmo a questão de que documento juntar para tornar aquela proposta em um contrato assinado. Os lançamentos de imóveis na planta se mantiveram em alta. Wander Jamil, gerente comercial de uma construtora em Fortaleza, detalhou que os clientes ficam impressionados com os atrativos. Como se explica esse sucesso? Jefferson, esse sucesso foi devido a um empreendimento de muitos diferenciais construtivos. Ele é todo voltado para a sustentabilidade, ele tem energia eólica e solar para alimentar as áreas comuns, ele tem elevadores de última geração, velozes, um pavimento por segundo, ele tem triturador de alimentos, coleta seletiva, ele tem horta privativa, ele tem uma varanda verde, né? Então uma varanda toda voltada para quem gosta de ter as plantas, para quem gosta de cultivar as suas hortaliças. Então esses são os diferenciais desse empreendimento. Jamil fez um alerta aos clientes que desejam comprar um imóvel na planta. E o que você deixa de recado assim para a pessoa que deseja, de fato, comprar um imóvel na planta, Wander? Eu indico que faça uma pesquisa, procure uma construtora séria, renomada, com documentação toda ok, com empreendimento regularizado, incorporado, e que dê toda a segurança jurídica para o cliente. É muito bom ficarmos sempre por dentro aí dos nossos direitos, afinal de contas, o seu sonho não pode virar um pesadelo. Isso mesmo, mano. Exatamente por isso, a cada sábado, teremos também esse quadro, Destaques Jurídicos, para que o nosso telespectador fique atenado, acompanhe todas as movimentações imobiliárias, não só de Fortaleza, como de todo o estado do Ceará. Afinal de contas, né, Jefferson, nosso objetivo aqui é passar a melhor informação para você, telespectador, e que você goste aí do nosso programa e acompanhe cada vez mais, com muito mais novidade e informação para você. Olá, bom dia a todos. Nesse primeiro encontro, eu vou me apresentar. Sou Milton Paiva, advogado, atuante na área de direito imobiliário e empresário. Hoje vamos falar sobre posse e propriedade. Muitas pessoas acham que posse e propriedade são a mesma coisa, porém isso não é verdade. O possuidor é o dono de fato e o proprietário é o dono de direito. O possuidor é aquele que não tem a seu favor um documento hábil que comprove a qualidade de proprietário, mas age como se o fosse, vez que tem sobre o bem um dos poderes inerentes à propriedade. Já o proprietário é aquele que é comprovadamente o dono do bem e sobre este bem tem a prerrogativa de utilizar todas as suas funções, aproveitar todos os seus benefícios, trocar, vender, dando a destinação que julgar conveniente e reavê-lo de quem quer que seja. Para que todos entendam melhor, vamos definir cada situação. A posse está disposta no artigo 1196 do Código Civil, onde considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, a posse é a exteriorização da propriedade. O possuidor do bem é aquele que age como se fosse proprietário. É a prática dos atos próprios, típicos de proprietário em relação à coisa. A propriedade é o direito real de usar, fruir, dispor e reivindicar coisa sobre a qual recai, respeitando sua função social. A posse é o único exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Vejamos um exemplo prático. Quando se compra um imóvel através de um contrato de compra e venda, por exemplo, sem no entanto ir ao cartório de registro de imóveis e registrar na matrícula essa compra, essa pessoa é dada a posse do imóvel e não o status de proprietário. Portanto, se você só dispõe da posse do seu imóvel, procure garantir seu direito de propriedade, regularizando seu bem junto ao cartório de registro de imóveis competente. Obrigado a todos os telespectadores e até o próximo programa. Tenham todos um excelente final de semana. Abraço.
Estamos de volta e, antes de chamar o quadro Condomínio em Foco, eu queria falar um pouquinho sobre um assunto bem interessante, o poder feminino na hora da compra, da decisão de comprar um imóvel. O que é que você acha disso, Jefferson? Eu acho muito interessante, muito importante. Não acho, não. É muito importante mesmo. Como é que é na sua casa? Quem é que manda por lá? Eu só faço concordar, eu concordo com tudo. O que a minha esposa diz, olha, estou pensando, tudo bem. Na verdade, o homem só está ali mesmo para ajudar a pagar as contas. Né? É só balançar. Tudo bem, minha filha, tudo bem, é assim. Lá em casa é mais ou menos assim também, viu? Será? 98%? Eu não sei, eu não sei se a Manu tem um jeito de mulher valente. É por aí, eu acho que a palavra final é sempre a minha. Mas é isso, Jefferson. Eu acho que a mulher tem sim esse poder de decisão na hora de comprar um imóvel. Afinal de contas, a mulher ela é muito observadora. Tem homens que também são, né? A gente também não pode aí ressaltar que os homens não têm esse poder de observar o que é melhor naquele momento. Mas nós fizemos uma matéria muito interessante sobre isso. Interessante é que há uma pesquisa, não foi simplesmente uma matéria, um achismo, não. Existe uma pesquisa que aponta que as mulheres têm um poder forte de decisão na hora de comprar um imóvel. Vamos acompanhar a matéria. A maioria dos brasileiros sonham em conquistar a casa própria. Ter a certeza de adquirir um bom produto é essencial na hora da compra. Muitos detalhes são imprescindíveis e requer muita atenção. Mas, se existe um item que não passa batido, é... A mulher é aquela que dá a palavra final, porque se a mulher gostou, o homem vai e compra. Agora, se a mulher não gostou, não adianta o homem querer, o corretor querer insistir, porque não tem como. O papel feminino vem se destacando cada vez mais em diversos âmbitos. Seja aqui dentro de casa, nos afazeres domésticos, seja cuidando dos filhos e até mesmo no momento de decisão. Por exemplo, na hora da compra de um imóvel. O papel feminino pesa muito na hora de você decidir se compra um imóvel ou não. Primeiro porque a mulher, né? A mulher ela tem mais propriedade para poder ver o imóvel, se aquele imóvel realmente está adequado para a família dela, se é um imóvel bom, se a localização vai ser bom para os filhos, né? Para eles na hora da entrada e da saída. A mulher pensa na segurança, a mulher pesquisa. A mulher é uma detetive, né? A gente sabe disso. Então ela descobre até o que foi feito antes ali naquele local, o que vai ser vizinho, ela consegue descobrir tudo. Isso é muito importante, porque o homem ele só acha bonito e compra e ponto final. Mas não se pode deixar tanta responsabilidade apenas de um só lado. É o que afirma essa psicóloga. Ela precisa ter um cuidado, porque ela não ser tão individualista, não ser tão empoderada, ela não tem um poder pleno, né? E aí ela acaba, né, assim... Esquecendo de cuidar dela. Exatamente, esquecendo de cuidar dela e também de escutar a opinião de um filho, escutar a opinião do esposo, ou de um companheiro, ou de alguém da família, né? Então, para tomar uma decisão, né? Ela tem essa capacidade de liderança, mas ela convive sempre com alguém, mesmo viúva, ou separada, né? Divorciada, ou casada, ou ela liderando uma família, ela convive com alguém, então ela precisa né, assim, saber a opinião dos outros, seja de um filho, escutar, para poder ela também tomar uma decisão mais segura. Seria assim, demandar algumas situações para as pessoas do convívio dela? Porque ela tem um papel importantíssimo e essencial numa estrutura familiar. Seja trabalhando fora de casa ou não. Porque até mesmo a dona de casa, ela lidera, né? E tem muitos homens que conseguem, né, trabalhar e fora de casa, porque a mulher, ela governa, ela lidera, né? Dá conta do recado, dá conta, né? Distribui as funções. E aquele casal que trabalham fora de casa e dentro de casa, né? Assim, tem casais muito bacanas que eles conseguem dividir bem as funções. Eu tenho essa habilidade de cuidar das crianças, eu tenho essa habilidade de cuidar da casa. Então, mesmo você contratando uma, né, empregada doméstica, uma babá, se você não saber gerir, você às vezes a patroa se perde, né? E acaba que tudo vira ao contrário, né? Não vai ter, digamos, o fim que ela queria que tivesse. Né? E na hora da compra de um imóvel, né, então, essa localização, a logística, né, isso aqui vai ser importante para a nossa família, isso aqui vai ser mais rápido para esse filho. Não temos filhos, né, mas assim, isso aqui é perto da casa do meu irmão. Então, assim, a mulher ela tem essa capacidade da atenção, né, difusa, concentrada, essa capacidade de organização, que durante muito tempo, historicamente, achava-se que somente o homem tinha. E o homem, né, ele escutar a mulher, ele escutar
né, assim, o que ela fala para ele tomar a decisão junto Essa com visão ela. mais macro, né, que você quer Exatamente, dizer? né, dos Entendi. dois conversarem. Então, assim, se ela for viúva e mora com os filhos, escutar, meu filho mais novo, vai ser importante essa localização por conta do teu trabalho, do teu estudo, vai diminuir os gastos enquanto há transporte, diminuir o tempo de trânsito, melhorar a qualidade de vida nisso. Então, assim, com quem ela conviver, porque ela não é o suficiente, ela não vai comprar um imóvel só para ela e, de repente, vai trazer problemas para a família. E pensar na logística. Você tocou num assunto importante que eu já entrevistei alguns corretores e que me falaram isso. Que, por exemplo, quando ele atendeu um homem, ele falava, eu vou falar com a minha mulher, eu vou falar com a minha esposa. Então, acabava que a decisão final da compra do imóvel era da esposa, era da mulher, né? Então, assim, acaba provando que a mulher tem esse poder de decisão, sim, né? Mas ela também não pode absorver tudo de uma vez, como você disse, né? Acaba virando um efeito contrário. Até porque depois, se o imóvel não der certo, ela vai ser a culpada, né? Então tem que ser uma decisão compartilhada, onde, né, assim, ela é escutada, o esposo é escutado, então os filhos, e assim, para ela também não achar que ela é a poderosa, a plena, a magnífica, porque ela se sobrecarrega, e aí vem a culpa depois, se não der certo, é mais fácil você, vou pedir para você responsabilizar o outro, né? Então, cada um tem que agir com as consequências das decisões, e a mulher, ela tem essa capacidade incrível, desde que compartilhada, né? Para não sobrecarregar, né? E todo mundo viver bem, né? Exatamente. Tá bom, Janara, obrigada, tá? Seja sempre muito bem-vinda aqui no programa Destaques Imobiliários, que seja a primeira de muitas entrevistas. Até mais e até a próxima, pessoal. Voltamos com o programa Destaques Imobiliários. E aí, gostaram da matéria? É bom saber um pouquinho sobre empoderamento feminino, mas como ela frisou bem na matéria, não é para a mulher se sobrecarregar com tudo. Tem que saber aí dividir algumas demandas, né, Jefferson? Isso mesmo. Não é somente a mulher que tem que se responsabilizar pela compra do imóvel, pelos afazeres domésticos, etc. Não é somente a mulher que tem que se responsabilizar pelas finanças. Tudo está aí na responsabilidade do casal. Tem que ser uma coisa dividida para ficar legal para todo mundo, né? Com certeza. E você pode também sugerir as próximas matérias através do e-mail destaquesimobiliarios@gmail.com, através do nosso Instagram, Destaques Imobiliários TV. Isso mesmo. E além disso, você também, se quiser fazer parte aqui do programa Destaques Imobiliários, quer virar o nosso parceiro, é muito simples. Entre em contato com esse número que aparece aí na sua televisão, na sua tela. E entre em contato aí com a gente, quem sabe você não vai estar aqui anunciando junto conosco nesse ano de 2023, que vem, recheado de muita novidade. Já deu para perceber, né? Que a gente está aqui trazendo muita coisa bacana através aqui do programa, desse cenário imobiliário, né, Jefferson? Inclusive, vale também destacar, Manu, que aquela pessoa que acha interessante fazer o Destaques Imobiliários na praça onde ela mora, seja também no interior, passa também a sugestão para o nosso e-mail, passa também a sugestão, manda um vídeo da praça lá do interior que você reside, seja na região metropolitana, seja no interior um pouco mais distante, e tudo isso vai ser analisado pela nossa produção. Quem sabe, hein? Nós estamos aí com a equipe toda, chegando aí na sua cidade, no seu local, dessa forma assim itinerante aí do programa Destaques Imobiliários. Quer receber a nossa equipe? É bem simples, como o Jefferson falou. Já estamos bem no finalzinho do programa, Manu. Que pena, né? No instante, né? Tava, Rapidinho, né, Jefferson? Estava tão gostoso esse primeiro programa de 2023, a estreia do programa Destaques Imobiliários. Mas agora vamos saber o que a Lília Alves vai apresentar aos telespectadores da TV Diário. Acompanhe. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Manu? Mais uma vez aqui no programa Destaques Imobiliários, no quadro Condomínio em Foco. E hoje nós vamos falar com o especialista, advogado, Dr. Wellington Sampaio. E hoje vamos tratar sobre alguns assuntos. Vamos ter alguns programas com ele em sequência e vários conteúdos que você, síndico, você, morador, vão tirar várias dúvidas. Então, com vocês, Dr. Wellington. Bom dia, Dr. Wellington. Olá, Lília. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado, né? Depois de tanto tempo estou aqui. Depois de tanto tempo. Uma luta para trazer o Dr. Wellington aqui. Mas vamos lá, né? Dr. Wellington, com a pandemia, a Assembleia Virtual, que já era uma luta a gente colocar, ele deu um boom e está bem comum hoje nos condomínios, né? Então, assim, existem muitas dúvidas em relação à Assembleia Virtual. Todo condomínio pode fazer a Assembleia Virtual? Pode, uma boa pergunta. Eu até digo, Lília, que o que a pandemia trouxe de muita coisa negativa
para o ambiente condominial, para o segmento condominial, ela trouxe realmente uma evolução muito grande. Né? Hoje, a realidade do segmento condominial é uma realidade totalmente virtual, justamente pelo fato de que a lei, que foi publicada em março desse ano, de 2022, que é a Lei 14.309, que ela trouxe de avanço. Ou seja, hoje, o segmento condominial, todos os condomínios podem realizar assembleias de maneira legal, de maneira correta, de maneira legítima, sem se preocupar com questionamentos jurídicos. Então, a questão de, tem que mudar a convenção do condomínio, isso cai por terra. Cai por terra. Hoje a lei, ela sobressai, ela prevê a possibilidade das assembleias virtuais. A única ressalva que ela traz é que a convenção não pode proibir a realização de assembleias virtuais. A assembleia começou, tá tudo ok. Um condomínio não conseguiu entrar porque a internet dele deu problema. Maravilha, excelente pergunta. A lei traz essa possibilidade. Ela diz que se o problema ocorrer e for causado por algo do condômino, se for algo relacionado a um equipamento do condômino, a uma conexão de internet do condômino, o condomínio não se responsabiliza. A assembleia ocorre normal e não corre risco de nulidade. Tá? Certo. Então, se o problema for gerado dentro do condômino, por uma falha de conexão, por uma ausência de internet, por um computador falho, por um computador lento, essa responsabilidade é do condômino. Não gera qualquer risco de nulidade para o condomínio. Agora, se no caso tiver alguma falha no equipamento do condomínio, a assembleia ela pode ser adiada. Ela pode ser cancelada, ela né? pode ser adiada, cancelada, e nós não sugerimos permanecer, continuar com a assembleia com algum vício, porque pode gerar até uma nulidade. Né? Eu, por exemplo, eu sempre cito um caso concreto que eu presenciei. Eu fui para uma assembleia virtual em que o link de votação que estava previsto no edital teve que ser alterado na hora porque aquele link já estava expirado. Ou seja, minha recomendação para isso é não continue com a assembleia. Tá certo. Então, assim, é uma outra questão. Essas questões de votação, porque a gente sabe que existem plataformas que têm a votação online e tem aquelas que não são. Existe alguma regra? Tem que ser... pode ser de 1 por 1, assim, a pessoa e fazer na votação nominal, né? Não tem uma regra. Não tem uma regra, o importante é que o edital preveja. Agora, Lília, a recomendação, não faça a assembleia virtual sem preparação. Sim. Não adianta você, por exemplo, fazer uma assembleia virtual para um condomínio de 80, de 100, de 200 unidades e querer contabilizar os votos chamando nome a nome no chat. Isso é inviável. Então, se você vai fazer uma assembleia virtual, se prepare. Converse com a sua administradora, principalmente a sua administradora, com o seu jurídico, para se organizar e fazer com que aquela assembleia seja tecnológica, ou seja, use de aplicativo que a administradora tem. Se a administradora não tiver, contrate um aplicativo para fazer as votações de maneira céleres, mas de maneira transparente. O que acontece em alguns casos é que as pessoas que são mais idosas, né? Claro que tem muito idoso bem tecnológico, até bem mais do que os mais jovens, né? Mas aí o síndico prefere fazer esse híbrido para deixar essas pessoas que não só idosos, né? Mas pessoas que não têm muito trato com o digital possam se fazer presentes também. É uma realidade agora. Se você tem a opção de fazer o virtual, o híbrido e o presencial, o híbrido só escolha quando você tiver confiança nas tecnologias que você vai utilizar. Se não tiver, ou virtual ou presencial. Então, assim, gente, aqui foi um pequeno momento sobre a questão da virtual. Eu não estou me recordando mais de alguma pergunta que as pessoas me fizeram, doutor Wellington, se eu tiver alguma ponderação a mais para fazer, mas eu acho que a gente conseguiu dar um apanhado geral, sim, né, nessas questões aí. A lista de presença. Boa pergunta. Vamos lá. Boa pergunta. A lista de presença, ela pode ser... existem algumas maneiras, mas hoje a maneira mais praticada é aquele do aplicativo de votação, utiliza-se como lista de presença. Ou seja, aquela pessoa que se logou no aplicativo, automaticamente ela já está dando a presença dela. E na questão da ata, né? A ata ela precisa ser feita na hora. Como é que é feita essas assinaturas? Como é que esse trâmite também? Perfeito. Vamos lá. Quem é que assina a ata?
Quem legalmente é para assinar a ata é o presidente e o secretário. Ah, mas o síndico assina a ata. É uma conveniência, não é uma obrigação. Então, quem deve assinar a ata é o presidente e o secretário. O presidente e o secretário, quem redige a ata é o secretário. O presidente, ele valida. Ele é o responsável pelas informações que lá estão. Uma vez validada a ata, ela pode ser feita no momento posterior. Assina o presidente, pode ter, inclusive, hoje já vem aceitando as assinaturas digitais por meio de certificado digital. Sim. Tá? E registra a ata no cartório, que também não é uma obrigatoriedade. Só em alguns assuntos que seria interessante, Alguns né? assuntos. Então, gente, assim, eu acredito que deu para esclarecer um pouco nessa questão da Assembleia Virtual. Nós vamos permanecer aqui com o Dr. Wellington na semana que vem, tem mais assuntos, então nos aguarde. Espera até sábado que vem, vai ter muito assunto legal para você. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Destaques Imobiliários, o primeiro do ano, o primeiro com muita novidade, se Deus quiser, vem muita coisa boa por aí, minha gente. Ó, nosso encontro já fica marcado para o próximo sábado aqui na TV Diário. Eu, Manu Cisne e o Jefferson Abreu esperamos por vocês. Dia 14 de janeiro, marque aí na sua agenda, 14 de janeiro, nosso encontro às 11h30 aqui na TV Diário. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau, até lá!